Eu quero iniciar a reflexão dessa noite lendo com vocês um texto que foi publicado em 2015 pela colunista do Estadão de São Paulo, a advogada e cronista chamada Ruth Manuz. Não sei se alguns conhecem, ela escreveu alguns livros recentes. Até onde eu saiba, ela não é uma autora, enfim, cristã. Mas eu queria começar a nossa reflexão de hoje lendo com vocês, e eu vou projetar aqui um texto que ela escreveu em 2015, intitulado A Triste Geração que Virou Escrava da Própria Carreira. Preste atenção na leitura. Era uma vez uma geração que se achava muito livre. Tinha pena dos avós que casaram cedo e nunca viajaram para a Europa. Tinha pena dos pais, que tiveram que camelar em empreguinhos ingratos e suar muitas camisas para pagar o aluguel, a escola e as viagens em família para pousadas no interior. Tinha pena de todos os que não falavam inglês fluentemente. Era uma vez uma geração que crescia quase bilíngue. Depois vinham noções de francês, italiano, espanhol, alemão, mandarim. Frequentou as melhores escolas, entrou nas melhores faculdades, passou no processo seletivo dos melhores estágios, foram efetivados, ficaram orgulhosos, com razão. E veio pós, especialização, mestrado, MBA. Os diplomas foram subindo pelas paredes. Era uma vez uma geração que aos 20 ganhava o que não precisava. Aos 25 ganhava o que os pais ganharam aos 45. Aos 30 ganhava o que os pais ganharam na vida toda. Aos 35 ganhava o que os pais nunca sonharam ganhar. Ninguém podia os deter. A experiência crescia diariamente, a carreira era meteórica, a conta bancária estava cada dia mais bonita. O problema era que o auge estava cada vez mais longe, a meta estava cada vez mais distante. Algo como o burro que persegue a cenoura ou o cão que corre atrás do próprio rabo. O problema era que já não se podia distinguir o que era meta, o que era sonho, o que era gana, o que era ambição, o que era ganância, o que necessário e o que era vício. O dinheiro que estava na conta dava para muitas viagens, dava para voar bem alto. Mas sabe como é, né? Prioridades acabavam sempre ficando ao invés de sempre ir. Essa geração tentava se convencer de que podia comprar saúde em caixinhas. Chegava a acreditar que uma hora de corrida podia mesmo compensar todo o dano que fazia diariamente ao próprio corpo. Aos 20, ibuprofeno. Aos 25, omeprazol. Aos 30, Rivotril. Aos 35, Stent. Uma estranha geração que tomava café para ficar acordada e comprimidos para dormir. Oscilavam entre o sim e o não. Você dá conta? Sim. Cumpre prazo? Sim. Chega mais cedo? Sim. Sai mais tarde? Sim. Quer se destacar na equipe? Sim. Mas para a vida, costumava ser não. Eles não foram no aniversário de um velho amigo, porque ficaram até as 2 da manhã no escritório. Eles não viram o filho andar pela primeira vez, pois quando chegavam, ele já tinha dormido. Quando saíam, ele não tinha acordado. Às vezes, chorava no carro e descuidadamente começavam a se perguntar se a vida dos pais e dos avós tinha sido mesmo tão ruim como parecia. Por um instante, chegavam a pensar que talvez uma casinha pequena, um carro popular dividido entre o casal e as férias em um hotel fazenda pudessem fazer algum sentido. Mas não dava mais tempo. Já eram escravos do câmbio automático, do vinho francês, dos resorts, das imagens, das expectativas da empresa, dos olhares curiosos dos amigos no Instagram. Era uma geração que se achava muito livre, afinal tinha conhecimento, tinha poder, tinha os melhores cargos e tinha dinheiro. Só não tinha o controle do próprio tempo. Só não via que os dias estavam passando.
só não percebia que a juventude estava escoando entre os dedos e que os bônus do final do ano não comprariam os anos de volta. Essa é a nossa geração. Essa é a geração que eu e você vivemos, convivemos, trabalhamos, estamos crescendo, criando os nossos filhos. Eu não sei se você conseguiu refletir em cada um dos pontos. Eu diria para você, vale a pena depois você pegar esse texto e dar uma lida nele, porque ao ler esse texto ao longo de toda a semana, repetidas vezes, eu me peguei em algum deles com os olhos lacrimejando e pensando que, uau, tem muita coisa que eu me incluo nessa geração e que eu estou lidando com ela. Todos nós vivemos, todos nós estamos inseridos nessa cultura que é cronicamente insatisfeita. Essa cultura que a gente perdeu a noção de espaço, de onde é que a gente quer chegar, o que é que nós queremos ter. Uma cultura que entra ano e sai ano, e a gente até diz que nós estamos satisfeitos, mas com a nossa vida e o nosso estilo de vida, parece que nós nunca estamos satisfeitos. Nós sempre queremos mais, nós sempre buscamos mais. E você vai encontrar uma infinidade de livros e palestras dizendo para você que é isso, você precisa querer mais, você precisa ser ambicioso. Mas eu não sei, acho interessante a relação que ela faz desse estilo de vida como um cachorro que corre atrás do rabo. Só se cansa, mas nem se dá conta de que o que ele está fazendo não vai levar ele para lugar nenhum, na verdade. E aí, há poucos dias atrás eu ouvi uma canção, e eu queria chamar o André e o Rendel aqui. Eu poderia projetar a letra da canção, mas eu prefiro fazer vocês escutarem a canção, porque a música também tem um impacto diferente, né? Essa não é uma canção cristã, não é uma canção de nenhum grupo religioso, é uma canção de um grupo chamado Cinco a Seco, é um grupo de música popular, talvez vocês conheçam. E eu estava esses dias ouvindo esse grupo, eu gosto dele, e aí eu cheguei nessa canção. O nome da canção é Pausa. Eu queria que vocês prestassem atenção na letra dessa canção, porque essa geração refletida no que nós acabamos de ler é uma geração que, ao mesmo tempo, está desesperada para encontrar um lugar de descanso. Uma geração que vive insatisfeita, sempre correndo atrás de algo, buscando mais, querendo mais, mas ao mesmo tempo esgotada. Ao mesmo tempo esgotada. O que ela mais queria é encontrar um lugar de descanso. Presta atenção no que diz essa canção. Onde eu possa descansar daquilo tudo que já sei, de todo o ouro que busquei, do vício de me reinventar. Onde eu possa resgatar a dádiva de ser ninguém e nunca mais falar de mim. Procuro esse lugar. Pausa para reparar no permanente vir a ser, do desamparo de não ter, do desespero de esperar. Pausa para repensar o que merece me mover, e esse lugar, se um dia houver, eu chamarei de lá. E quando um dia voltar a perceber a pulsação se acelerar, eu voltarei a percorrer o mar aberto do querer,
sem nunca esquecer pra onde posso voltar. Onde eu possa descansar daquilo tudo que já sei, de todo o ouro que busquei, do vício de me reinventar. Onde eu possa resgatar a dádiva de ser ninguém, de nunca mais falar de mim. Procuro esse lugar. Pausa para respirar no permanente vir a ser, do desamparo de não ter, do desespero de esperar. Pausa para repensar o que merece me mover. Esse lugar, se um dia houver, eu chamarei de lá. E quando um dia voltar a perceber a pulsação se acelerar, eu voltarei a percorrer o mar aberto do querer, sem nunca esquecer pra onde posso voltar. É interessante ver como nós vivemos uma geração que vive clamando, gritando por socorro, mas sem saber onde encontrar, né? Essa ideia de se eu tiver um lugar onde eu possa voltar, me esquecer daquilo que eu tanto lutei para conquistar, de todo o ouro que eu busquei, né? Em algum momento o autor diz isso. E aí eu fui pesquisar um pouquinho e encontrei uma entrevista deles contando um pouco do momento que está vivendo, né? Como grupo, enfim, trabalho. E aí, numa parte de uma entrevista do líder do grupo, ele diz assim: é o momento disso acontecer. Ele está se referindo a uma pausa que o grupo está dando. E ele fala, é o momento disso acontecer, do ponto de vista social, político, afetivo, da saúde humana. E aí ele estende isso para toda a humanidade, para a nossa sociedade e geração. É um momento propício de se colocar o pé no freio e repensar um monte de coisa. Um monte de coisa. Ao longo dessa série a gente tem tentado refletir um pouquinho sobre repensarmos algum do nosso estilo de vida para que tenhamos um bom ano, né? E nós vimos e nós já falamos sobre não chegarmos ao final do ano com o tanque vazio e esgotado, e para isso a gente precisa cuidar da nossa vida como um todo. E hoje eu queria refletir um pouquinho sobre essa reflexão de o que é que a gente precisa fazer, como viver, quais as decisões nós precisamos tomar para que não cheguemos ao final de mais um ano de 2020 com aquela crônica sensação de insatisfação, e de que nós estamos insatisfeitos. A vida humana, basicamente, ela é dinamizada por três grandes áreas. Três coisas estão constantemente fazendo parte da nossa agenda, da nossa rotina. Primeiro, a nossa busca por construções. Tudo que nós fazemos, grande parte dos nossos dias, gira em torno da gente construir. Construir na carreira, construir os nossos bens, construir aquilo que a gente quer ter, construir, enfim, o nosso status. Muitas das coisas que nós fazemos diariamente tem por detrás esse desejo nosso, de todo ser humano, de construir coisas. Okay? Isso torna a nossa vida dinâmica. E se eu for
refletir pessoalmente com cada um de vocês, a agenda certamente do ano de 2020 passará muito por coisas que vocês querem construir, que nós queremos construir. Por isso a gente trabalha, por isso, enfim, várias coisas que nós fazemos, estudamos, tem por detrás o nosso desejo de construir coisas. Outra realidade faz parte da dinâmica ou dinamiza a vida. A nossa busca por proteção. Por exemplo, nós poupamos dinheiro porque nós queremos proteção, porque nós pensamos no futuro, porque nós pensamos em algo que nós queremos comprar. Nós cercamos as nossas coisas de segurança porque nós queremos proteção. Por que nós colocamos aqueles que moram em casas, câmeras espalhadas, cerca elétrica? Os prédios cada vez mais estão com aparatos relacionados a isso, a segurança, porque de alguma forma nós queremos o tempo todo proteger a nossa vida. Então é parte da nossa dinâmica, rotina, buscarmos proteção. E também dinamiza a nossa vida a busca por recursos. Nós precisamos comer, nós precisamos nos vestir, nós queremos ter coisas. E para obtermos coisas, nós precisamos de recursos, seja ele financeiro, seja intelectual, enfim. Recursos também estão presentes constantemente na nossa vida e nós buscamos isso. Certamente nós poderíamos desenvolver outras áreas, mas eu queria limitar a nossa reflexão a essas três grandes áreas. Essas três grandes áreas estão presentes em toda a vida, na vida e na agenda de cada um de nós, do mais novo, independente da faixa etária aqui. O tempo todo você vai gastar seu tempo em 2020 porque você quer construir coisas, porque você quer proteger coisas, ter segurança, porque você quer ter recursos. Isso faz parte de nós. A questão é quando ou como nós vamos perceber que está bom a construção que nós construímos, a proteção que nós temos e os recursos que nós adquirimos. Quando é que nós chegamos à conclusão de que estou satisfeito? Estou satisfeito com o que eu construí, estou satisfeito com o que eu tenho e que me traz segurança, estou satisfeito com os meus recursos. Quando? Essa é uma pergunta difícil de se responder, porque nós sabemos que nós damos dinâmica à nossa vida e a agenda de todos nós ao longo desse ano vai passar por essas três coisas. E a pergunta é, qual é o parâmetro que você tem para chegar em dezembro de 2020 e dizer, estou satisfeito? Estou satisfeito com o que construí, com o que eu tenho e que me protege e que me dá segurança e com os recursos que eu tenho. Como que você percebe isso na sua vida? Essa é uma questão difícil de se responder. E eu queria trazer para a nossa reflexão o que a sabedoria bíblica no Salmo 127 nos apresenta acerca de encontrarmos satisfação. Okay? Porque nós corremos um risco de chegarmos ao final de mais um ano e dedicarmos boa parte da nossa vida a essas questões e mesmo assim, obtendo ou não encontrarmos parâmetro para concluirmos que estamos satisfeitos. Eu não sei você, mas eu não quero chegar ao final de 2020 com essa sensação terrível de insatisfação. Okay? E que eu vejo muitas vezes chegando, muitas pessoas chegando. Muitas pessoas constroem coisas, muitas pessoas estão cercadas de segurança e proteção, muitas pessoas têm recursos e vivem cronicamente insatisfeitas. E não conseguem encontrar satisfação. Isso é terrível. Veja o que o Salmo 127 diz. O Salmo 127 é um dos salmos de degraus. O Salmo de degraus tem relação com alguns cânticos. Salmos são cânticos que o povo de Israel entoava enquanto eles iam a Jerusalém em determinadas épocas do ano para celebrar algumas festas da cultura judaica. E enquanto eles iam, eles cantavam alguns salmos. Esse Salmo 127 é um deles. E o Salmo 127 diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto.
desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos às portas da cidade. Nós iniciamos refletindo um pouquinho a partir do texto da Ruth Manus sobre características do nosso tempo. Uma geração que não está vendo a juventude escoar por entre os dedos, que vive correndo atrás de coisas, conquistando coisas, que vive dizendo sim para o trabalho, vive dizendo sim para isso e para aquilo e não para a vida. Okay? Ao ponto de não conseguir ter tempo de ver os filhos crescerem, de desfrutar da família, etc. Uma geração que, por isso, vive insatisfeita, mas que, como nós ouvimos na canção, ao mesmo tempo essa geração está em busca de um lugar de segurança, de um lugar de descanso, de um lugar onde pode jogar tudo para o alto. Okay? Mas a questão é onde nós encontramos esse lugar de descanso. Onde nós encontramos esse lugar de pausa? Nós estamos diante da sabedoria bíblica que vem, não apenas de encontro, mas ao encontro essa demanda de pessoas cronicamente insatisfeitas. E nos apresenta uma maneira única de pararmos definitivamente com essa insana vida de insatisfação. Essa doentia vida de insatisfação. Esse texto da sabedoria bíblica nos traz a chave para nós encontrarmos e vivermos e usufruirmos de uma vida satisfeita, de uma vida que encontra satisfação, de uma vida que não é constantemente torturada pela insatisfação, porque a insatisfação crônica é uma tortura. Imagina pessoas que vivem constantemente, diariamente, insatisfeitas com o trabalho, insatisfeitas com as pessoas ao redor, insatisfeitas com o que tem, insatisfeitas com o que não tem, não sabe onde quer chegar. Isso é doentio, isso corrói, isso derruba, destrói relacionamentos, destrói saúde, destrói tudo. Eu não quero chegar ao final de 2020 assim, eu não quero que você chegue ao final de 2020 assim, mas para nós não chegarmos ao final de mais um ano assim, com uma crônica insatisfação, nós precisamos tomar uma decisão. Uma decisão que está sendo embasada, norteada por esse salmo de sabedoria. E a decisão que eu e você precisamos tomar nessa noite para começarmos o ano com o pé direito e não terminarmos ele insatisfeitos é essa. Em 2020, contemple o cuidado de Deus sobre a sua vida. Vou repetir. Para você não terminar o ano insatisfeito, para você terminar o ano satisfeito, você precisa tomar uma decisão. A decisão de que ao longo de 2020 você vai contemplar o cuidado de Deus sobre a sua vida. Você vai contemplar o quanto Deus tem cuidado de você. Uma coisa é fato, como nós vimos, todos nós vamos passar boa parte dos nossos dias nos esforçando para construirmos as nossas casas, construirmos a nossa carreira, construirmos, a nossa formação, construirmos aquilo que a gente tem buscado. Todos nós vamos passar boa parte de mais um ano atrás de proteção, atrás de segurança. Todos nós vamos passar o ano pensando, refletindo como é que a gente pode investir para ter mais segurança financeira, ou como é que a gente pode poupar mais, se planejar mais para ter segurança. Todos nós vamos passar o ano atrás de recursos. Como é que eu posso trabalhar mais? Como é que eu posso vender melhor? Como é que eu posso negociar melhor? Como é que eu posso arrumar um trabalho que me dê mais? Como é que eu posso estudar com relação a algo que tem sido promissor para o futuro? Isso aí para os mais jovens. Todos nós vamos passar boa parte do nosso 2020 assim. Mas se nós não tomarmos uma decisão de que em 2020 nós vamos contemplar o cuidado de Deus sobre a nossa vida, nós corremos um risco muito grande de construirmos coisas,
obtermos segurança, obtermos recursos e mesmo assim continuarmos insatisfeitos. E aí, o salmo que nós lemos, o Salmo 127, olha só como ele vai desenvolver essa realidade de contemplar o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Porque eu não estou usando aqui a palavra contemplação, contemple, numa perspectiva contemporânea de moda, okay? Que tem trazido essa ideia de contemplar como algo extremamente abstrato, em nada aplicável à vida, mas a uma realidade até mesmo de espiritualidade contemporânea que te retira da vida real e te leva para uma perspectiva de abstração e contempla a natureza tal. Não é disso que eu estou falando. Como é que eu e você podemos contemplar o cuidado de Deus sobre as nossas vidas diariamente? Não apenas num momento pontual, mas todo dia, a cada manhã, a cada noite, na rotina, seja ela em dias bons ou dias difíceis. Como nós podemos contemplar o cuidado de Deus sobre as nossas vidas? Veja, eu falei que uma das realidades que dinamiza a nossa vida, que vai dinamizar a minha vida e a sua vida em 2020, é a realidade de construção. Nós buscarmos construir coisas, nós queremos construir coisas. O salmista diz assim: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é em vão. Eu gosto de uma outra tradução que se aproxima bem mais do texto original, que diz: se o Senhor não edifica a casa, em vão trabalham os que a edificam. Por que eu gosto dessa versão mais do que dessa que nós lemos aqui, que é a que a gente utiliza, a NVT? Porque no texto original, o hebraico, o texto traz a ideia de que o fato de Deus não estar construindo algo não significa que nós não vamos conseguir construir. E olha como isso é sutil. Okay? O texto não está dizendo que se você não colocar o Senhor como aquele que constrói aquilo que você quer construir, então você não vai conseguir construir. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que se não for o Senhor aquele que constrói a nossa vida, é em vão você construir. Você pode construir, nós podemos construir. Nós podemos ter muitas coisas, nós podemos construir casas muito grandes. Eu estou usando casa aqui no sentido figurado. Nós podemos construir grandes carreiras, nós podemos construir grandes negócios, nós podemos construir um grande império. Mas se não for o Senhor o construtor, é em vão. É em vão. Se o Senhor não estiver construindo a sua vida, ou se você e eu não estivermos construindo a nossa vida, toda ela, numa plataforma onde Deus é o construtor, nós podemos obter muitas coisas e ao final do dia, a conclusão vai ser insatisfação. Porque não tem a ver com o tamanho da casa, tem a ver com quem construiu. E aí eu me lembrei que uma vez eu, lendo um livro do pastor Francis Chan, ele traz uma realidade acerca disso, de que nós precisamos temer, e eu queria trazer isso para o meu coração e para o seu coração nessa noite. Nós precisamos temer, construir casas, construir impérios, construir coisas, obter coisas, e Deus não está nessas coisas. Porque o resultado sempre será insatisfação. Veja só o quão profundo é o que o Francis Chan diz. Ele diz assim: nosso maior medo, preste atenção nisso, não deve ser o fracasso. Nosso maior medo não deve ser o fracasso. Nosso maior medo deve ser bem sucedido em algo que não importa para Deus. Não é o fracasso que nós precisamos temer. Sabe por que não é o fracasso que nós precisamos temer? Porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque a Bíblia diz que Deus vem para aqueles, Jesus vem para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Jesus não tem problema nenhum com os nossos fracassos. Deixa eu afirmar isso. Jesus não tem problema nenhum com o meu fracasso, com o seu fracasso. Não tem problema nenhum. Jesus não está bravo com você porque você fracassou.
Talvez você está aqui nessa noite e você chega aqui hoje desesperado porque você fracassou em alguma área da sua vida. Seja moral, seja financeira, sei lá, alguma área da sua vida você chega aqui hoje e a conclusão que você tem é: cara, eu estou quebrado, eu estou fracassado. Deixa eu te dar uma boa notícia. Jesus não tem problema nenhum com o seu fracasso. Ele mesmo diz que veio para os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus diz que ele veio para os que estão doentes. Então, se você está aqui nessa noite e você se sente fracassado, está no lugar certo. Jesus não tem medo dos seus fracassos. O seu fracasso não enfraquece Jesus, mas quem Jesus é, te fortalece. Agora, nós precisamos ter medo de sermos bem-sucedidos em algo que não importa para Deus. É isso que o texto está dizendo. Se não for o Senhor que edifica a sua casa, vai ser em vão. Você pode até edificar, mas vai ser em vão. Você nunca vai encontrar insatisfação em algo que não importa para Deus. E é assim que o salmista, com a sabedoria bíblica, encontra a minha vida e a sua vida, as nossas agendas nas quais eu e você diariamente. E veja bem, não tem problema. Nós precisamos sim trabalhar, nós precisamos sim buscar boas oportunidades, nós vimos isso na semana passada, nós precisamos influenciar, nós precisamos estar sim sendo excelentes, bons profissionais, os melhores alunos, mas nós precisamos temer uma vida bem-sucedida que não é bem-sucedida para Deus. E o texto vai continuar encontrando uma segunda realidade, que é a realidade de proteção, que eu e você o tempo todo convivemos com ela. O tempo todo nós queremos proteger a nossa vida, nós queremos proteger os nossos recursos, nós queremos proteger os nossos filhos, nós queremos proteger as nossas casas, o nosso bem, nós queremos proteger, ter segurança. E o texto diz assim: se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. Deixa eu tornar isso contemporâneo. Se o Senhor não guardar os seus recursos, de nada adianta. De nada adianta. Sim, o melhor programa de administração de negócios, se o Senhor não guardar a sua família, sua casa, de nada adianta. O maior investimento na última geração de segurança, se o Senhor não guarda, de nada adianta colocar o melhor recurso à disposição de guardar, se o Senhor não guarda. Mas ainda uma terceira realidade é a realidade dos recursos. E o texto vai continuar dizendo que é inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, e se preocupar em conseguir o alimento, em conseguir o recurso. Olha que profundidade e o tamanho do impacto que é esse texto para a nossa geração. O salmista está dizendo: ei, todos vocês, e eu me incluo nisso, é inútil trabalhar tanto. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite e se preocupar em conseguir recurso, em conseguir alimento. É inútil. E veja, eu e você corremos um sério risco de passarmos 2020 todo, maior parte dos nossos dias, maior parte do nosso tempo, maior parte dos nossos recursos atrás dessas coisas. E aí, eu e você, diante da sabedoria bíblica que estamos ouvindo aí, é inútil. É inútil se preocupar com essas coisas. A questão é então, como que nós podemos
viver e usufruir dessas coisas numa dinâmica que nos faça chegar ao final de um tempo, de um ciclo de 2020, satisfeitos. Como nós vimos, a satisfação está em contemplarmos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Como é que nós contemplamos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas? Como é que nós saímos fora desse risco de vivermos atrás de construção, proteção, recursos e continuarmos insatisfeitos? Como nós contemplamos o cuidado de Deus sobre as nossas vidas? Duas atitudes muito práticas. Eu e você precisamos sair daqui hoje dispostos a vivê-las, para que a gente contemple o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Para que isso não fique no abstrato, não fique apenas no intelecto. Lembre, para que isso se torne prático na nossa vida, real na nossa vida. Primeira coisa, eu e você precisamos descansar mais. Porque na metade do salmo, o salmista inclui uma realidade. Primeiro, ele chama a nossa atenção dizendo que nós podemos construir coisas e as nossas construções serem em vão. Ele diz que nós podemos buscar proteção, mas nós podemos não encontrar proteção. Ele diz que nós podemos ir atrás de recursos de alimento e ele chama de inútil o que a gente faz. E aí ele inclui: pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Isso aqui cai como uma bomba nos nossos dias. Sabe por quê? Lembra da crônica da Ruth Manuz? Ela diz que a gente vive numa geração que toma café para ficar acordado e toma remédio para dormir. E a sabedoria está dizendo para mim e para você: ei, Deus cuida dos seus enquanto dorme. O texto poderia dizer: Deus cuida de você enquanto você trabalha. Deus cuida de você enquanto você poupa. Deus cuida de você enquanto você está atrás de recursos. Deus cuida de você quando você está construindo coisas. Mas o texto está dizendo: Deus cuida de você não é quando você está fazendo alguma coisa, é quando você dorme. Isso vai ao encontro à própria criação de Deus. Porque se você ler o relato da criação, Gênesis 1 e 2, você vai ver Deus construindo e fazendo todas as coisas. Aí, comicamente, parece que Deus faz assim: bom, eu sei como essa turma vai viver no século 21. Então deixa eu mostrar para eles como é que eu faço as coisas. Aí depois que Deus termina de fazer todas as coisas, Deus cria o homem e a mulher. O Deus revelado no Evangelho, nas Escrituras, é um Deus que faz todas as coisas, independente de nós. Inclusive, cuidar de nós. Deus, para cuidar de mim e para você, Ele não precisa nem que a gente esteja acordado. A gente pode estar dormindo. Mas o que eu preciso fazer? Qual é o meu trabalho? O seu trabalho é descansar em mim. Esse é o Deus das Escrituras, que me criou, que criou você. Então, como nós podemos desfrutar em 2020 de uma vida que contempla o cuidado de Deus sobre as nossas vidas? O desafio, e eu sei que é um tremendo de um desafio, para mim e para você, nós precisamos descansar mais. Mas o que é descansar? É descansar. Nós precisamos saber lidar novamente com o tédio. A gente não sabe ficar entediado. A gente não sabe ficar sem ter nada para fazer. A gente ri dessas coisas e a gente realmente concorda com essas coisas, mas essas coisas são reflexos de uma geração doente.
Você sabia que existe o ócio produtivo? Aí a gente fica perguntando, por que antigamente as pessoas inventavam as coisas? Por que antigamente parece que as pessoas eram mais brilhantes? A questão é que elas davam tempo para que o brilhantismo pudesse acontecer. Agora a gente não consegue mais ficar à toa. Então, aqui vai um desafio para mim e para você hoje. Você quer contemplar o cuidado que Deus tem sobre a sua vida? Dê espaço para você perceber que o que você tem não depende de você, vem dele, mesmo quando você dorme. Porque às vezes a gente nem dá espaço para perceber isso. A gente fala que confia em Deus, mas a nossa agenda não demonstra que a gente confia em Deus. A nossa agenda demonstra que o que a gente confia ou em quem a gente confia é em nós mesmos. Só que tem um problema. É intrínseco da humanidade, do ser humano, o ser cuidado. Você já ouviu, talvez você já tenha mencionado isso em algum momento da sua vida em que você precisou cuidar demais de alguém ou de alguma situação, e aí você, na hora de um estresse, de estourar, você falou assim: eu não aguento mais, eu preciso de alguém que cuide de mim. Sabe por quê? Porque é do ser humano a necessidade de ser cuidado. Por que é do ser humano? Porque Deus nos criou para sermos cuidados por Ele. Deus não me criou e te criou para nós darmos conta da nossa vida e da nossa história. Não. Deus me criou e te criou para nós usufruirmos do seu amor e do seu cuidado. Agora, nós precisamos dar espaço para a gente perceber o quanto Deus cuida da gente. Infelizmente, sabe quando nós percebemos isso? Sabe quando a nossa geração percebe isso? Quando a gente está de cama. Quando a gente não tem condição de levantar para ir trabalhar. Quando alguma coisa acontece, a gente não tem condição de produzir. Aí a gente percebe que Deus cuida da gente. Então, talvez eu sei que isso seja um choque de realidade para a sua vida, e é para a minha vida. É uma decisão que eu estou tomando para a minha vida. Em 2020 eu quero descansar mais. Em 2020 eu quero ter mais tempo à toa. Você sabia que não é pecado ficar sem fazer nada? Não é errado você ficar sem fazer nada. Aliás, a sabedoria bíblica nos mostra que é quando nós não fazemos nada que nós conseguimos olhar o que foi feito. Eu vou repetir. Quando nós não fazemos nada, nós conseguimos olhar o que foi feito. Mas porque a gente não fica nunca sem fazer nada, a gente nem percebe o que foi feito. E aí a gente vive sempre ansioso e preocupado com o amanhã. A gente termina um dia inteiro e a gente não olha para o que foi feito, a gente olha para amanhã, porque ainda não foi feito. E a gente não descansa. E aí a nossa fisiologia não desliga. E aí a gente precisa tomar remédio para dormir. Eu não sei se você toma remédio para dormir, e aqui não é uma crítica a isso, eu sei, e eu não seria irresponsável de dizer para você parar de fazer isso, enfim, não é, ok? Eu sei que existem uma série de questões fisiológicas, químicas, que envolvem a necessidade de muitas pessoas passarem por isso, eu sei disso, e eu não estou fazendo uma crítica a quem toma remédio para dormir, ok? Dito isso, eu quero afirmar uma coisa: isso não é natural. Deus não nos criou para a gente não conseguir dormir. Isso é um reflexo da geração que a gente vive. E tem dias que eu não consigo desligar. Okay? Tem dias que eu acordo, já compartilhei isso com algumas pessoas, 5 horas, 4 da manhã, produzindo. Veja, isso não é natural. Isso não é bom. Em algum momento a conta vai chegar. Então, para a gente desfrutar do cuidado de Deus sobre as nossas vidas, a gente precisa tomar a decisão de que em 2020 a gente vai descansar mais. Ponto. E aí, depois do Deus cuida dos seus amados enquanto dorme, para baixo do texto, eu sempre pensei assim: por que agora ele está falando disso?
Parece que ele está falando de um outro assunto, ele mudou de assunto. Porque o texto vai continuar. E aí, antes de expor o texto, o que ele continua falando, eu quero relembrar a gente de uma parte da fala da Ruth Manus, do que ela escreveu. Apontando para os nossos dias, ela diz assim: eles não viram o filho andar pela primeira vez. Quando chegavam, ele já tinha dormido. Quando saíam, ele não tinha acordado. Aí, muitas pessoas da nossa geração têm resolvido essa questão da seguinte forma: não vou ter filho. Muitas pessoas dos nossos dias, imersos nessa geração, ok? Cronicamente insatisfeita, que não consegue parar, que vive querendo mais, buscando mais. Aí entende que, eu não tenho tempo para nada, que dirá para ter um filho. E aí qual é a resolução? A resolução é: eu não vou ter filho. Mas aí o texto continua. E o salmista continua dizendo assim: os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Deixa eu abrir um parênteses, porque o que o texto está falando aqui é: filhos conseguem chegar em lugares que eu não vou chegar. Tem lugares que eu quero chegar, mas que não são para eu chegar. E eu posso insistir em chegar e conseguir chegar, mas se não for Deus que estiver me levando para lá, eu vou chegar e vai ser em vão. E a sabedoria está dizendo que tem muito lugar que a gente quer chegar, mas quem é que vai chegar são os filhos. Fecha parênteses. E o texto continua: feliz é o que tem a sua aljava cheia delas, não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Nós estamos falando de tomarmos a decisão de que em 2020 nós vamos contemplar o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E na primeira parte do Salmo, nós entendemos que contemplar o cuidado de Deus sobre as nossas vidas requer de nós a decisão de descansarmos mais, de pararmos, encontrar descanso. Agora, nós somos direcionados a uma outra postura, baseada na continuação do Salmo, para que a gente encontre e perceba o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Sabe o que eu e você precisamos fazer mais em 2020? Nós precisamos celebrar mais. Celebrar mais. Eu não estou falando de fazer festa. Eu estou falando de encontrar um ambiente onde haja amor, cumplicidade, alegria, às vezes cansaço, mas unidade. Agora nós somos direcionados a uma vida de celebração enquanto Deus cuida de nós. E aí, como essa vida de celebração é apontada aqui pela sabedoria bíblica? Por meio da família. E ele fala de filhos. Então eu queria dizer para todos nós que estamos aqui, sem exceção, sim, nós podemos pensar em filhos. Todos nós. Sem medo da gente não ter tempo. Mas entendendo que os filhos são presentes do Senhor. E que um dia, quem sabe, os filhos chegarão mais longe do que eu e você. Os filhos são aqueles que deixarão o nosso legado. Filhos, na verdade, tem a ver com longevidade. Porque do que adianta a gente viver 80, 90, 100, 120 anos sozinho? Tem a ver com longevidade. E mais, nós precisamos aprender a celebrar a família, porque um dia, quem sabe,
nós seremos protegidos por eles. E é isso que o texto está falando. Os filhos, em algum momento, podem proteger os pais. Mas cercado por essa cultura contemporânea, nós só olhamos para o agora. Nós somos imediatistas. Nós só pensamos no hoje. Nós perdemos a sabedoria de pensarmos a longo prazo. E deixa eu afirmar algo para todos nós nessa noite. Vai passar rápido. Vai passar rápido. E vai chegar um momento em que nós não teremos mais o vigor que nós temos agora. E pode ser que em momentos assim, quem vai cuidar de mim e de você são os filhos. E Deus demonstra o cuidado dele sobre as nossas vidas por meio dos filhos. O texto está invertendo as coisas. Nós, da nossa geração, muitas vezes não pensamos na realidade de filhos porque nós não temos tempo para cuidar deles. Mas a sabedoria bíblica está fazendo a gente enxergar um pouquinho mais longe. Não numa perspectiva de que nós não temos tempo para cuidar deles, mas pode ser que chegue um momento em que nós precisaremos ser cuidados. E o texto está dizendo: não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos às portas da cidade. Proteção, cuidado. Não insista na ideia de que você é o autor e o condutor da sua história em 2020. Eu sei que essa coisa de, principalmente para quem já convive com igreja, já é de igreja, já se diz cristão, enfim, qualquer pessoa, se alguém te perguntasse assim: vem cá, quem é que cuida da sua vida? Certamente, de bate-pronto, você vai responder: Deus cuida da minha vida. Mas a nossa agenda não demonstra isso. Aí por isso a gente vive insatisfeito. E a reflexão da nossa noite tem a ver com: vamos tomar a decisão de realmente deixar Deus cuidar da nossa vida. E para a gente deixar Deus cuidar da nossa vida, a gente vai precisar descansar mais. E a gente vai precisar celebrar mais. Mas eu não tenho tempo. Tempo depende de quem é que cuida de você. Realmente, se você é a definição máxima de cuidado para si mesmo, você nunca vai ter tempo. Mas, consequentemente, você nunca vai estar satisfeito. Mas se Deus é quem cuida de você, você vai ter tempo e você vai chegar ao final do ano satisfeito. Diariamente. Eu quero terminar essa reflexão com o que o autor de Hebreus diz em Hebreus 4, no versículo 9. Ele diz assim: logo ainda há um descanso definitivo à espera do povo de Deus. O contexto no qual o autor de Hebreus está escrevendo isso é mostrando que o povo de Israel, o povo que cantava esse salmo que nós lemos, não encontraram um lugar definitivo de descanso na terra prometida. Não encontraram. Por quê? Porque o lugar de descanso, a escritura desse lugar de descanso, ela só foi paga no dia em que Jesus estava na cruz. E Jesus é um lugar de descanso definitivo. Você quer saber se você é cuidado por Deus? Não olhe para como foi a sua semana. Olhe para 2000 anos atrás. E você vai ver Jesus pendurado numa cruz, dilacerado, o sangue dele sendo derramado, para que eu e você encontrássemos um lugar definitivo de descanso. Então, não importa como eu olho hoje e eu vejo como está a minha vida hoje. Importa o que Jesus disse há 2000 anos atrás, quando no seu último fôlego disse: está consumado. Agora quem passar por mim encontrará descanso. Eu não estou falando de uma religião. Eu estou falando de alguém que está vivo. Porque a cruz não é o ponto final. A cruz é o início. É o início de uma nova vida que pode ser experimentada por qualquer pessoa. Eu vou repetir isso: por qualquer pessoa. Você que está vindo aqui pela primeira vez, você que talvez tenha crescido numa igreja, mas vive cansado, sobrecarregado, enfim, para todos nós, a cruz é um lugar onde Jesus compra a escritura
de uma área onde há descanso. Ele mesmo. E quando nós decidimos que em 2020, não sou eu que vou cuidar de mim, mas é aquele que venceu a morte no meu lugar, é aquele que me colocou de volta em posição de ser aceito por Deus, é aquele pelo qual eu posso sempre acessar a presença de Deus, por Ele, por meio dEle, para Ele. Então, nós encontraremos satisfação todo dia. E aí, a gente pode não construir grandes coisas, a gente pode até mesmo ter os nossos medos, e pode ser que os recursos não sejam aqueles que a gente um dia achou que deveríamos ter, mas é nele que nós encontraremos plena satisfação. Você pode não conquistar nada em 2020, mas se você encontrar descanso em Jesus, você vai ver que você encontrou tudo e que você tem satisfação. Esse é o lugar definitivo de descanso. Eu quero trazer para a gente tomar algumas decisões hoje práticas para a nossa semana já. Okay? Nós precisamos desenvolver uma agenda que descansa e celebra nos cuidados de Deus. Uma agenda, porque esse negócio não pode ser intelecto apenas, não pode ficar no campo da ideia. A gente precisa de colocar isso numa agenda. Você precisa desenvolver uma agenda de alguém que descansa e celebra no cuidado de Deus. Então, primeiro, todos os dias, se você quiser tirar foto disso para você gravar, por favor, amanhã você vai ser tentado a esquecer tudo aqui, entendeu? Então, não, em nome de Jesus, não faça isso. A palavra de Deus diz que aquele que ouve a palavra e não pratica é um tolo. Então, eu e você queremos encontrar descanso, vida de satisfação, a gente precisa colocar em prática a palavra de Deus. Então veja, todos os dias, separe um momento para não pensar em trabalho, não pensar em dinheiro, não pensar em provisão. É possível isso? Mas para pensar e contemplar o cuidado de Deus sobre sua vida. Nesses momentos, então, que você separar na sua agenda, eu vou fazer isso ao longo dessa semana. Nesses momentos, vamos reler o Salmo 127. E eu vou além. Releia o Salmo 128. 127 e 128. Todo dia. E reflita sobre o quanto Deus tem cuidado de você ao longo da sua história, da sua vida. Releia o Salmo 127 e 128 diariamente e pare para pensar um pouquinho na sua história, em toda a sua vida, para encontrar o quanto Deus tem cuidado de você. Isso vai me ajudar e te ajudar a desenvolvermos uma agenda de alguém que encontra e contempla o cuidado de Deus. Vamos para frente. Se você é casado, separe um tempo para contemplar e celebrar com o seu cônjuge ao longo dessa semana. Se você é namorado, também pode fazer isso. Só cuidado em como você vai fazer isso. Vai no cinema. Se você é casado, tire um tempo essa semana com o seu cônjuge. Se você tem filho, cara, arruma alguém para ficar com o filho. Meu filho é recém-nascido. Chama a sogra para ficar no quarto e vai para a varanda com a sua esposa. Mas tire um tempo para você contemplar e celebrar o cuidado de Deus com o seu cônjuge. Qual é a pauta da conversa? Como Deus tem cuidado de vocês. Como Deus tem cuidado de vocês. Caso você tenha filhos, filhas, passe pelo menos 2 momentos de contemplação e celebração com eles, sem o celular. Sai para passear, vai no parquinho, brinca de boneca, brinca de futebol. Passe um momento com seus filhos, com seu filho, com a sua filha, ao longo dessa semana. E por fim, ao longo de cada dia, isso aqui vai te ajudar a encaixar no encontro que você vai ter em algum momento para reler o Salmo 127. Ao longo do dia, começar pela manhã, sempre que alguma preocupação vier à sua mente,
Eu não sei você, mas ela vem à minha mente o tempo todo. Sempre que alguma preocupação vier à sua mente, dê uma pausa e escreva cada uma delas. Pega o seu bloco do celular, de notas do celular, se você prefere escrever, escreva. Sempre que alguma preocupação vier à sua mente, escreva. Escreva. Ao final do dia, em seu momento a sós com Deus, converse com Ele sobre as suas demandas. Tira o bloco do celular e fala: Deus, é isso aqui, ó. Estou preocupado com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. E não hesite em abrir mão do controle da sua vida a Jesus. E aí, toma um chá e vai dormir o sono do justo. É verdade, o sono do justo é aquele que sabe que é cuidado por Deus enquanto dorme. Você vai ver. Você vai ver. Você vai dormir essa semana. Você vai dormir. Ah, pastor, você não sabe como é para mim dormir. Em nome de Jesus, você vai dormir. Você vai dormir um sono de uma criança. Okay? Você vai dormir. Porque a palavra de Deus diz que o Senhor dá enquanto nós dormimos. Davi diz que ele... E Davi vivia uma vida bem atribulada, hein? Louca, cheia de coisa, confusão, era guerra, e tinha que conviver com um monte de coisa. E aí ele escreve assim: em paz me deito e logo pego no sono. Eu falo: cara, o que você faz, Davi? Aí ele responde assim: eu sei quem cuida de mim. A gente precisa repetir isso. A gente precisa repetir isso para as nossas preocupações. Quando deitar, a gente tem que começar assim: em nome de Jesus, em paz eu me deito e eu pego no sono, porque Senhor, Tu estás comigo. Vamos orar? Feche seus olhos. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos viver uma vida satisfeita. Nós podemos encontrar satisfação. Não satisfação no que nós construímos, não satisfação na nossa segurança, não satisfação nos nossos recursos, mas satisfação no cuidado do Senhor. Em nome de Jesus, Deus, essa é uma decisão que nós queremos tomar nessa noite. Em 2020 nós vamos contemplar o Seu cuidado sobre nós. O cuidado do Senhor sobre nós. E nós queremos fazer isso, Deus, a começar pelo descanso. Nós queremos descansar mais. Deus, eu quero pedir em nome de Jesus. Tem muitas pessoas aqui nessa noite cansadas. Fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. A começar por hoje, Deus. Hoje, em nome de Jesus, pelo poder do Teu Espírito, traga descanso. Descanso, Senhor. Que a gente possa usufruir disso numa geração, numa cultura que tem dificuldade para descansar, para dormir, para pegar no sono. Essa não é a vida dos seus filhos e das suas filhas. A vida de quem sabe que foi encontrado e adotado pelo Senhor é de alguém que pode dormir porque o Senhor nos dá enquanto nós dormimos. Então, Deus, traga descanso. E quando a tentação de fazer mais, de dizer sim o tempo todo, de sempre pegar mais alguma coisa, vier, Deus, pelo Teu Espírito, nos lembre que a gente pode descansar. E que essa geração, Deus, nessa comunidade, essas pessoas aqui, Pai, nos ensine, Deus, a celebrarmos mais. Celebrarmos mais o nosso cônjuge, celebrarmos mais a família, celebrarmos mais os nossos filhos, celebrarmos mais a nossa casa, celebrarmos mais, ter mais alegria, Deus. Porque nós somos cuidados pelo Senhor, nós não somos os responsáveis pela nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que a partir de hoje a gente entregue o controle da vida para o Senhor dirigir. Em nome de Jesus. Amém. Amém.